Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo com aprovado aqui do Estratégia Concursos e hoje aprovado da Coruja é a Amália Damasceno de Campos, ela que foi aprovada em primeiro lugar para o concurso da Fundase Rio Grande do Norte, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, e foi para o cargo de analista administrativo contador, é isso, né, Amália? Isso mesmo. Tudo bom? Tudo bom. Amália, é um prazer ter você aqui conosco, obrigada pela disponibilidade, por conhecer aqui a sede em São Paulo, não tinha vindo ainda, né? Ainda não. Tá. Amália, então começa contando pra gente, pra quem nos acompanha aqui nesse vídeo, um pouquinho sobre a Amália. Quantos anos você tem, qual que é a sua formação, sua cidade natal? Meu nome é Amália Damasceno de Campos, tenho 32 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e tenho formação em Ciências Contábeis e Direito. Fui aprovada no concurso para analista contador da Fundase Rio Grande do Norte e estou aqui realizando esse sonho que também é conhecer a sede, conhecer as meninas, a equipe, toda a rapaziada que compõe a estratégia que a gente não conhece, né, por trás dos bastidores, daqueles PDFs maravilhosos, daquelas videoaulas maravilhosas. E é isso. Boa. Amália, começa contando pra gente, então, como é que você começou no mundo dos concursos públicos? Eu comecei no mundo dos concursos públicos há 7 anos, quando eu me formei. Eu fiz os dois cursos simultaneamente. Eu fazia Direito pela manhã e Ciências Contábeis à noite. E então, quando eu terminei o último curso, aliás, quando eu terminei o curso de Ciências Contábeis, foi com a diferença de 6 meses, e a partir de então comecei a estudar. Isso faz o quê? 7 anos. Nesse intervalo, alguns contratempos, como eu tive uma doença, né, um câncer, e aí tive que pausar, mas eu contabilizo sim esse tempo de trajetória, porque como tudo é aprendizado, durante a doença eu aprendi também. Pausei estrategicamente assim a leitura de alguns PDFs, mas quando eu podia assistir uma videoaula, para estar com a mente ativa e inclusive esquecer do problema. Mas eu contabilizo sim os 7 anos até chegar aqui. Caramba, e passando por essa dificuldade, então, no meio do caminho, né? Conta um pouquinho pra gente, quanto tempo que você estudou direcionada a esse concurso? Para esse concurso teve uma peculiaridade, né? Eu estava também inscrita em outros concursos. A gente vai se inscrevendo, né, em concursos. Essa prova estava marcada para uma data específica. Houve uma eventualidade lá na minha cidade que teve que ser remarcada. Quando ela foi remarcada, foi na mesma data de outro. Então eu tive que escolher qual prova fazer. E aí escolhi fazer essa, né? Peço sempre um direcionamento a Deus para o que fazer quando acontecem essas situações. Então, meu coração pulsou para fazer esse concurso. Então, eu fiquei estudando para ele assim que o edital saiu. Como não havia previsão dele sair, foi uma surpresa quando o governo lançou esse edital. Aí eu olhei para ele, porque ele não estava no meu radar, né? Era um concurso que não estava no meu radar, porque eu não tinha perspectiva de quando ele ia sair. Mas quando ele foi anunciado, então digamos assim, 6 meses para ele. As matérias afins a gente vem estudando na caminhada, né? O que vem a gente vai fazendo. Para ele, especificamente, assim, tinha matérias peculiares, né? Específicas, foram 6 meses. E assim, o que fiquei assim, extremamente tranquila, e o que me deixa tranquila com estratégia é o fato de que nunca teve um concurso que eu pesquisasse lá no catálogo de cursos e não tivesse. Então, todos os concursos que eu fiz, estava lá. E quando eu procurei o concurso da Fundase RN, estava lá, o meu concurso, que só tinha uma vaga, e estava contemplado o concurso, o curso para contador. Então, assim, não era porque só tinha uma vaga que a estratégia deixou de contemplar as minhas disciplinas específicas, né? E estava lá. Então, assim, sempre foi isso que me deixou muito tranquila em ser assinante do Estratégia. Eu comecei fazendo assinatura anual. Acabava e eu renovava. Depois surgiu a Vitalícia, que não surge todo ano, né? Então, quando ela apareceu, fiz. E aí foi quando, assim, me deu segurança de sempre fazer a assinatura de renovar durante esse período, porque todos os concursos que eu procurava estavam lá. E apesar de ser um concurso, como eu disse, que só tinha uma vaga, tinham outras vagas para outros cargos, mas para o meu cargo específico de contador só tinha uma vaga. Mas quando eu procurei, estava lá o material específico direcionado para a minha área. Então, assim, muito feliz por isso. E aí foi isso, foram 6 meses debruçada nessas disciplinas específicas, né? E até que deu certo, graças a Deus. Boa. E me conta um pouquinho sobre a rotina. Você teve que conciliar trabalho e estudo.
Como que foi essa rotina? Quantas horas por dia você conseguiu estudar? Pronto, meu direcionamento para a parte de concursos era para concurso fiscal, né? Concurso de contador. Mas a minha atuação profissional, pela manhã, eu dizia assim, eu tinha 2 vidas. Era para a advocacia. Então, pela manhã eu advogava, tive que conciliar a parte de trabalho e estudos. Estudava pela noite e à tarde, finalzinho da tarde, dependendo da demanda do trabalho pela manhã. E em torno assim, de umas 4 horas diárias eu conseguia estudar assim, com qualidade. Quase sempre no final da tarde com a noite. Eu encerrava meu expediente de trabalho matutino umas 14 horas, 15 horas, aí era o tempo de almoçar, se organizar e ir para a minha segunda jornada, né? O que não era um fardo para mim. Como eu tinha esse objetivo e era uma coisa assim que eu sabia assim, que eu tinha que encarar com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade. Quando eu me debruçava, quando eu sentava na minha mesinha, era para curtir. Amália, você aproveitava? Tentava fazer daquilo o melhor momento possível, porque quando aquilo vira um fardo, sentar à mesa já fica desgastante. Então, assim, até para começar, sentar, dar o play, pegar a página onde a gente parou no PDF, fazer as marcações, vira um fardo. Então, assim, foi realmente uma jornada que eu me empenhei em fazer de uma maneira tranquila. Foi prazeroso, quando a sensação não tem como ser. Mas foi. Eu digo a você que foi. Uhum. E como que você conheceu o Estratégia Concursos? Como e quando? Foi indicação? Você mesma procurou e achou? Como que foi? Eu conheci a Estratégia pela internet, né? Então, assim, comecei a pesquisar no Google mesmo, cursos para concurso online. Eu queria o online porque na minha cidade não tinha para os concursos que eu queria fazer. Saía muito quando era pós-edital, e aí o pós-edital é sempre muito conturbado, né? Um tempo muito curto, não dava tempo de se preparar com qualidade antes. Então, procurei na internet e referente também de colegas, porque quando a gente também se conecta nessa linha, as informações começam a chegar. Então, procurei na internet. Aí outros colegas começam a conversar sobre isso, que não são muitos, mas é o suficiente para um falar, outro falar, pronto, já é uma unanimidade dentre os que estão falando, né? Então, assim, foi nesse sentido. A internet, o Google especificamente, aí depois comecei a pesquisar no Instagram, era Facebook também, na época que eu comecei, tinha muita atividade no Facebook, e os meus colegas assim, de faculdade que estavam nessa mesma linha, eram unânimes em dizer o estratégia. Então, assim, eu fui com tranquilidade. Além do que, eles disponibilizam o PDF demonstrativo, as aulas demonstrativas, as aulas zeros, né? E ali a gente já começa assim, a perceber a qualidade do material. Foi quando eu fui fazendo as aulas demonstrativas de cada disciplina que eu queria e vendo que eles eram no mesmo padrão de qualidade, um do outro. Não tinha uma disciplina que eu dizia assim, poxa, isso aqui é fraco, vou ter que me virar sozinha. Não, todos eles estavam robustos, completos, para a finalidade da aula zero, sumário sim completo. Pronto, era assim que eu queria. Perfeito. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia? O grande diferencial dos materiais de estratégia, sem dúvida, é a completude. É você ter no material único todos os assuntos necessários. É de uma robustez, assim, de uma qualidade incrível, que durante a academia, durante a minha formação das faculdades, a gente recorre a vários livros para a mesma disciplina. Então, quando eu peguei o material do Estratégia, que tinham várias referências bibliográficas, de vários autores doutrinários que eu estudava, tudo no material só, eu ficava assim encantada, porque não é que eu abandonei, é que não seria mais necessário sentar e abrir 3, 4 livros para o mesmo assunto. Poxa, aqui ficou incompleto, aqui ficou, sabe? Então, assim, sem dúvidas era poder encontrar no PDF só todos os doutrinadores, referência naquele conteúdo, as explicações dos professores, a bateria de questões direcionadas para as bancas, para os meus concursos fins, assim, a bateria de questões muito completa, comentadas principalmente. Isso para mim era um diferencial, porque às vezes a gente, na resolução das questões, não sabe por que está errando. E o comentário por questões era, assim, o auge para mim, porque na hora de grifar, eu grifava especificamente o porquê que eu estava errando aquilo, e eu não errava mais,
sabe? Assim, o objetivo, acredito que seja esse também. Então, foi essa completude de material que me fez, assim, ficar encantada pela estratégia. Além das videoaulas, porque, fatalmente, algumas disciplinas, especificamente, eu vou até comentar, economia e raciocínio lógico, no PDF, maravilhoso. Mas eu dizia, caramba, tem alguma coisa que falta conectar. Quando eu ia para a videoaula, aí o professor dava aquela luz, assim. Então, assim, os materiais conversam entre si, se completam, a gente percebe que os professores dominam o que está no PDF, e aí fica fácil de compreender, porque às vezes até é uma questão da gente mesmo não conseguir alcançar o que o material está querendo passar, a gente vai na videoaula e tá ok. Ai, além dos mapas mentais, dos resumos. Então, assim, é um conjunto como é que a gente diz? Ferramentas. De ferramentas, exatamente, de ferramentas que facilita, assim, demais o aprendizado da gente. Uhum. E as suas revisões você fazia como? Era exercício, era simulado, era resumo? O que você utilizou? Sempre que o Estratégia disponibilizava um simulado, eu fazia. Então, assim, as principais ferramentas que eu utilizei para esse concurso foram as revisões direcionadas. O Reta é incrível. O Reta eu usei para outros concursos também que eu fiz. São aulas, assim, sensacionais, o Reta Final. Para o meu concurso específico, eu usei os resumos que os PDFs traziam. Então, quando eu estava estudando na cronologia, né, ali dia a dia, eu fazia os meus grifos para quando chegasse nesse momento final, eu me debruçar somente com eles. E foi assim que eu fiz. Os resumos dos professores eram os meus nortes, né? Então eu acrescentava com observações pessoais, observações assim, de videoaulas que eu assistia também, de comentários que eles faziam, interpretações que a gente consegue concluir após essas explicações dos professores. Então, assim, foi o material especificamente dos PDFs de resumos e questões. Questões. Sempre. E foi isso. E a sua estratégia para a reta final, qual que foi? Aquela semana anterior à prova e no dia pré-prova, você estudou mais ou você tirou o pé? Falou, agora eu vou dar uma relaxada. O que você fez? A minha estratégia, assim, pré-prova, sem dúvidas, é continuar no mesmo ritmo. Eu nem acelero e nem desacelero, porque eu percebi durante a caminhada que era uma coisa que me deixava tranquila, era continuar no mesmo ritmo. Se quando eu acelerei, em outras oportunidades, eu percebi que eu ficava mais ansiosa. Quando eu desacelerei, eu me senti insegura. Poxa, estou deixando de aprender. Então, o que eu planejei assim para mim, vou continuar linear. E isso foi o que me deixou assim muito tranquila para chegar e fazer a prova, porque eu nem estava acelerada do ritmo de vou dar aqui o sprint final e nem vou desacelerar. Continuei na mesma jornada para que aquele momento fosse tranquilo. E foi a minha estratégia, assim, sabe? Realmente, no dia anterior, sempre eu assisto as revisões de véspera, né? E foi o que eu fiz. Eu assisti a revisão de véspera do Estratégia, lá, tranquila, no ao vivo. Quando acaba a revisão, eu não faço mais nada, porque a revisão para mim, a parte de sedimentar algumas dúvidas que tinham, pegar algumas dicas que venham e depois só relaxar mesmo. A semana é de manter a linearidade e no dia, a revisão na véspera, né, literalmente, a revisão de véspera do Estratégia, que é sempre assim. Boa. E sobre a sua rede de apoio, você teve sua família, seus amigos te apoiaram ou o pessoal ficou meio bravo que você já não estava indo nos compromissos familiares? Como que foi? Eu sou muito tranquila com relação a isso. A minha rede de apoio é sensacional. Meus pais, minha irmã, o meu noivo, os meus sogros, minha cachorrinha, é o meu núcleo de fortaleza. São eles que essencialmente sabem todos os meus passos de estudos. Então, como eu não compartilho muito com o mundo externo, eu meio que não dou muita satisfação a eles. Questão assim de compromissos. Eu sempre agendo com a minha rede de apoio. A minha vida, assim, é muito entrelaçada à vida deles. Então, é muito tranquilo quando eu não posso viajar porque eu tenho prova domingo. Sempre aos domingos, né? Não posso viajar porque eu tenho provas aos domingos.
Então, eles me apoiaram demais. Quando eu não podia sair, tranquilo, ok. Quando eu... Tem momentos da caminhada que a gente dá essa baixa, é super normal, porque a caminhada de concursos é isso, né? Então, quando eu estava assim nessa baixa, poxa, às vezes até um pouco de mau humor, porque a gente se cria uma expectativa, hoje eu vou fazer tantas atividades e não faz, a gente se frustra um pouco. Ok, tudo bem. Tem dia que a gente está excelente, que faz até mais do que o esperado. E nesse momento de baixas, principalmente, são os que eles mais são essenciais. A compreensão, o apoio. E aí eles foram sem palavras, assim, para eles, assim, toda a minha gratidão. Que bom. A eles. Que bom. Agora falando do Baile dos Primeiros, que é por isso que você está aqui na sede de São Paulo, não conhecia aqui ainda, né? Amália, você já tinha ouvido falar do Baile dos Primeiros na sua preparação? Eu tinha falado. Aliás, eu já tinha ouvido falar no Baile dos Primeiros, na minha preparação, por causa do Instagram do Estratégia. Depois que eu fui aluna, né? Depois que eu me matriculei desde a primeira vez, aí comecei a seguir as redes sociais. E aí, nos 2 últimos anos, que os baile dos primeiros. Como assim o Baile dos Primeiros? Ser aprovada para mim já era assim um objetivo perfeito. Mas quando aprovada em primeiro lugar, recebeu o convite do Estratégia para o Baile dos Primeiros, com seu nomezinho, local, a atração, tudo direitinho assim, olha, surreal. Você imaginava? Qual que é a sensação? Não imaginava de jeito nenhum. Porque uma coisa é quando a gente ouve falar. Quando a gente ouve falar, já é maravilhoso, a gente fica assim feliz, porque ser aprovado já tem o seu mérito, porque a caminhada não é fácil. Então, quando você é aprovado assim em primeiro lugar, eu ficava olhando assim os primeiros. Caramba! Houve muita renúncia para a pessoa estar ali, houve muita superação, muito apoio necessário, obstáculos diversos que as pessoas enfrentaram, né? Então, tá ali, eu sempre dizia assim, caramba, essa pessoa é top. Mas quando é a gente, quando somos nós que estamos nesse lugar, muda, totalmente diferente. Eu olhar assim, eu ainda parece, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô registrando tudo, porque depois eu quero ver se é realmente verdade. Foi muito bom, assim. E pra mim, o que é melhor? Eu recebi o convite de Estratégia, já botei no meu grupo da minha família. Vejam isso. É real. Gente, quando chegaram as passagens, quando chegou o convite, cada etapa que foi chegando, eu fui compartilhando. Tá acontecendo, é real. Então, assim, que legal, que sensacional. Legal. O que o Estratégia Concursos representa para você? O Estratégia Concursos representa, assim, uma segurança, né? Uma segurança de o objetivo que eu vou que eu venha me propor, eu vou encontrar ali, sabe? Assim, então, representa essa segurança de o que eu for fazer, eu vou encontrar em termos de conteúdo pedagógico, em termos de apoio, de ferramentas de diversidade, para eu poder, ou questões, ou videoaula, trilha estratégica, assim, que eu acho sensacional também, é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Então, é a segurança de que eu vou ficar tranquila com relação a conteúdo. Vou apenas me preocupar em executar, porque a parte, né, assim, por trás, o arcabouço já foi proporcionado. Então, assim, o Estratégia representa isso, sabe? Essa tranquilidade. O compromisso dos professores transmite, assim, muita segurança para a gente de que vai dar certo. As aulas finais são sempre de incentivo, de dizer assim, você já chegou até aqui e realmente a gente fez uma caminhada longa para chegar até ali. Muitos ficam pelo meio do caminho e ok, tudo bem, porque todo mundo tem seu tempo, sua trajetória, mas eles chegam ali dando aquele gás final, os professores também vivem e vibram com a gente aquela caminhada. Então, sabe assim, você sentir que não é só um número, faz parte dessa troca. Nós somos importantes para eles também. Não é só o contrário, nós, assim, reverenciamos os professores, porque eles são, né, nosso norte ali nos estudos, mas a gente sente que nós somos importantes para ele. Então, sempre que tem uma aula, eu elogio. As aulas são maravilhosas, né? Então sempre que terminam lá, eles também terminam cansados, mas entregando tudo de si. Então, assim, é sensacional. Quando eu vejo um aulão de 7 horas, uma revisão de véspera de 12 horas, que requer toda aquela organização, a logística de
entregar no horário, tudo direitinho, porque a gente também está em casa naquela expectativa, cansado, mas os professores, a equipe por trás também está. Então, assim, representa essa entrega, essa segurança, sabe? É muito bom, muito bom. Boa. Amália, agora então, para encerrar, deixa um recado para quem nos acompanha, que ainda não conseguiu aprovação, está estudando, uma dica de ouro, para resumir. A minha dica de ouro, para você persistir nos concursos, para persistir no seu objetivo, é resiliência, tranquilidade, confiar no processo de que você está construindo uma caminhada. Todo mundo tem seu tempo. Algumas vezes eu duvidei, com certeza, de que estaria aqui. Como eu disse anteriormente, meu objetivo era ser aprovada. Então, quando Deus me agraciou com a aprovação em primeiro lugar, foi mais do que eu imaginei. Eu pedi a aprovação e Ele me concedeu o primeiro lugar. Então, assim, meu conselho é: tenha fé, tranquilidade, não negligencie o que lhe faz bem, atividade física, alimentação, sua paz espiritual, sua rede de apoio. Se cerque de pessoas que vibram na mesma sintonia que você. Mentalize os seus objetivos. Eu lembro muito bem que ano passado eu escrevi assim nos meus materiais: esse ano eu estou plantando, em 2023 eu vou colher. E eu mentalizava muito isso, porque eu queria determinar que em 2023 eu ia colher. E Deus me proporcionou isso. Então, assim, persista, tudo tem o seu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Continue a caminhada, faça o seu melhor todos os dias. Não se martirize. Hoje eu fiz pouco, hoje eu não fiz nada. Naquele dia você fez o que foi possível fazer. Quando você se compromete com um objetivo, vista a camisa de que todo dia você vai dar o seu melhor. O seu melhor não significa fazer todo dia 100%. Significa fazer 100% dentro das suas possibilidades. E foi isso que me fez chegar bem até aqui. Sabe, assim, com paz, com tranquilidade, com alegria no coração. E eu saí para fazer prova, assim, com muita felicidade. O meu pai ia me deixar, o meu noivo ia deixar meu almoço entre as provas, porque normalmente tem prova de manhã e à tarde. Então, assim, foi isso que me fez chegar bem. E é essencialmente necessário chegar bem até lá. Então, persista, não desista. Sempre que puder, se cerque de materiais atualizados, como o Estratégia sempre oferece, um material assim, renovado, com a bateria de questões renovadas, que eu acho isso sensacional. Então, não desista, porque vai dar certo. Boa, isso aí, Amália. Obrigada pelas dicas, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Te desejo muito sucesso, parabéns mais uma vez pela aprovação. E muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Até mais!